Olá a todos, eu sou Rita Carmona, sou médica veterinária, sócia fundadora do Vet Sapiens, trabalho na área de dermatologia veterinária há mais de 20 anos, com atendimento clínico e sou professora da graduação e pós-graduação em dermatologia veterinária. E hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre uma doença que vem tomando uma proporção muito grande na clínica dermatológica, que corresponde aí às doenças alérgicas em felinos, especialmente essa síndrome tão capciosa, tão peculiar, que é a síndrome atópica cutânea felina. E o que a gente vai discutir hoje? A gente vai discutir sobre a nomenclatura, um pouco da etiopatogenia dessa doença, diagnóstico e alguns pontos principais do tratamento. E por que eu acho que é tão importante hoje a gente conversar sobre esse assunto? No ano de 2021 saiu uma grande revisão, na verdade uma série de publicações numa revista, na revista de maior impacto na dermatologia mundial, sobre essa doença, né? E nessa publicação, o que foi extremamente interessante é que eles revisaram alguns assuntos bastante polêmicos em relação a essa doença. Polêmicos em que sentido? Primeiro, na nomenclatura, né? Essa é uma doença, síndrome atópica cutânea felina, ela já teve vários nomes, né, ao longo de todos esses anos, então a gente já chamou essa doença de dermatite atópica felina. Depois de um tempo se viu que esse não era o termo melhor para essa enfermidade, porque essa é uma doença um pouco diferente da dermatite atópica canina. Ela tem uma etiopatogenia, ela tem características clínicas que não são as mesmas da dermatite atópica canina. Então se revisou esse nome, né? E ele passou por um nome estranho, que era a dermatite atópica, ou melhor, a doença de hipersensibilidade felina não responsiva a controle de pulgas e não responsiva à dieta de eliminação, que ficava com um termo gigantesco. Depois a gente começou a chamá-la de síndrome atópica felina. E hoje, através dessa revisitação, essa nomenclatura ela mudou. Hoje a gente chama essa doença de síndrome atópica cutânea felina. Por quê? Esses autores, eles colocaram na síndrome atópica cutânea, eles englobaram, na verdade, na síndrome atópica cutânea, outras manifestações de atopia que a gente já vai ver. Outra coisa que eles revisaram nessa publicação, e eles deixaram bastante sacramentado, é que essa doença, ela não segue um padrão lesional que é típico da doença. Na verdade, a gente sabe que o gato, ele costuma responder de forma lesional com padrões de lesões cutâneas que vão se repetir em várias doenças, especialmente nas doenças alérgicas. Outra coisa em relação a essa doença é o diagnóstico, né? O diagnóstico ele ficou bastante estabelecido que deve ser realizado por exclusão. E a gente ainda vai ver, baseado também nessa série de publicações, o que a gente tem de possibilidades de terapia para essa doença que é de tão difícil controle. Realmente, eu que trabalho com dermatologia, eu vejo o quão difícil é a gente conduzir um caso deste de alergia e especialmente tratar um quadro de síndrome atópica cutânea felina. Então vamos ver, olha o que eles propuseram nessa publicação. Então eles englobaram, né, a síndrome atópica felina, eles englobaram manifestações cutâneas, gastrointestinais e respiratórias. Muito curioso, porque essa é uma classificação que segue as doenças alérgicas, as doenças atópicas em humanos. E o gato, aparentemente, ele parece manifestar essas doenças, essa síndrome atópica, da mesma forma que os humanos. Então você tem manifestação da síndrome atópica cutânea, e aí ela recebe o nome de síndrome atópica cutânea felina, ou FAS. Essa manifestação cutânea, ela também pode ser decorrente de alergia alimentar.
E veja bem, a gente vai passear, inclusive, pelas manifestações cutâneas e, na verdade, a manifestação aqui, ela é igual na síndrome atópica felina, em que existe participação de alérgenos ambientais, e na alergia alimentar. Agora, também essa síndrome atópica felina, ela pode ter uma manifestação respiratória, que é o que a gente chama de asma felina. E curiosamente, né, muitas vezes essas manifestações elas estão juntas, né? Você pode ter gatos que têm manifestação cutânea, que têm manifestação gastrointestinal e que têm manifestação respiratória, concomitantemente, ou pelo menos sequencialmente. E hoje a gente precisa ficar extremamente atento a essas manifestações. Em relação aqui, que é o escopo da nossa aula, né, essa manifestação cutânea, que pode ser decorrente de alérgenos alimentares ou de alérgenos ambientais, esse indivíduo ele vai seguir padrões lesionais idênticos para as duas enfermidades, como dermatite miliar, alopecia autoinduzida, prurido de cabeça e pescoço, que realmente é o nosso maior desafio, e o granuloma, as doenças do granuloma eosinofílico, ou enfermidades ou dermatopatias eosinofílicas. Esses são padrões lesionais, isso a gente tem que ficar muito claro na cabeça da gente. Isso não são doenças, são padrões de lesões, são respostas frente a essas enfermidades. E aqui a gente vê, até em destaque, um pouco de destaque, a alergia à picada de pulgas. A alergia à picada de pulgas, ela sai um pouco dessas manifestações da síndrome atópica, mas, de novo, como é um gato, esse indivíduo com alergia à picada de pulga, ele também vai fazer esses padrões lesionais que são idênticos às outras manifestações. E isso que deixa ser tão desafiadora a abordagem das doenças alérgicas nos gatos. Então vamos revisar, vamos começar revisando esses padrões lesionais. Isso tem que ficar muito sacramentado. O gato ele faz padrão lesional. E quais seriam estes padrões lesionais? Seria a alopecia por tração, que normalmente é simétrica bilateral. Aqui é o gato se lambendo e ele arranca esse pelame. O gato, tradicionalmente, ele é um animal lambedor. Ele manifesta o prurido através da lambedura. Então, quando ele está apresentando o prurido, ele vai arrancando, ele vai tracionando esse pelo, levando aos quadros de alopecia. O prurido de cabeça e pescoço, ou prurido cérvico-facial, as dermatoses eosinofílicas e a dermatite miliar. E muitas vezes essas manifestações, elas vêm em conjunto. Elas podem vir sequencialmente ou elas podem vir associadas umas às outras. E de novo, ressaltando aqui, nenhuma delas é característica de uma ou outra doença. Qualquer uma das manifestações alérgicas no gato, ele vai apresentar pelo menos um desses padrões lesionais. Olha aqui nessa mesma revisão, eles fizeram, alguns autores, né, eles fizeram algumas revisões de alguns autores, mostrando a frequência desses padrões lesionais na síndrome atópica felina. Então, a dermatite miliar, olha, ela parece ser a menos frequente, seguida ai, meu Deus. Vamos voltar? Volta. Olha que interessante, né? Aqui a gente, nessa mesma revisão, eles pegaram alguns autores, eles fizeram revisões de publicações de alguns dos grandes autores e fizeram a relação da presença desses padrões lesionais na síndrome atópica cutânea felina. Aqui a gente tem a dermatite miliar e aparentemente a dermatite miliar é a menos importante ou talvez a menos ocorrente na síndrome atópica felina. Seguida aqui da alopecia autoinduzida. A alopecia autoinduzida, sim, ela aparece, olha, quando a gente observa esses números aqui, essa frequência de ocorrência, a gente vê que realmente a alopecia autoinduzida é bastante importante na síndrome atópica felina. O prurido de cabeça e pescoço também,
tá? Mais ou menos na mesma proporção que a alopecia autoinduzida, e as doenças, as dermatoses eosinofílicas também, né? As duas principais manifestações realmente, a alopecia autoinduzida e o prurido de cabeça e pescoço. E lembra, elas podem estar associadas. Esse outro trabalho é um trabalho anterior a essa revisão, mas eles fizeram uma coisa um pouco mais rebuscada. O que eles pegaram? Eles avaliaram 588 gatos que se apresentavam no serviço de dermatologia com quadro de prurido. A gente sabe que o prurido é o sintoma, né, a manifestação cardial da dermatologia veterinária, e ele pode ser decorrente de várias enfermidades, inclusive as doenças alérgicas. E eles começaram a avaliar melhor esses gatos. Então, 86 gatos foram excluídos desse trabalho, porque provavelmente apresentavam um quadro de prurido que não era alérgico. E daqueles casos, né, dos 502 casos que realmente estavam incluídos nessas doenças alérgicas, eles fizeram a exclusão. O que eles verificaram? Que 146 desses gatos apresentavam alergia à picada de pulga, né? E isso eu acho que vale a pena a gente ressaltar, porque ainda a alergia à picada de pulgas, principalmente no Brasil, principalmente no nosso país ou países tropicais, ela ainda é bastante ocorrente, né? Daqueles que excluíam pulga, o que eles viram? Eles viram que 100 desses animais tinham a síndrome atópica cutânea felina, ou seja, a sensibilização era por alérgenos ambientais, e 61 alergia alimentar. A gente sabe aqui que a alergia alimentar ela é subdiagnosticada, especialmente nessa espécie, porque a gente tem uma dificuldade muito grande em fazer dieta de exclusão. O diagnóstico principal da alergia alimentar é através da dieta de exclusão. Agora, mais interessante, mais do que a gente vê a ocorrência de cada uma dessas enfermidades, eles avaliaram a manifestação de prurido em cada uma dessas alergias. Então aqui, se a gente for olhar, essa daqui é alergia ao alimento, alergia alimentar. O prurido, ele era mais intenso em região de cabeça e pescoço, ou seja, os animais com alergia alimentar, eles tinham maior tendência a desenvolver aquele padrão de doença que é o prurido de cabeça e pescoço, tá? Quando você tinha simplesmente a síndrome atópica cutânea felina, também o prurido de cabeça era importante, mas menos do que na alergia alimentar. Esses indivíduos aqui também apresentavam muito prurido, né, e alopecia autoinduzida em região abdominal, e a gente vê isso com muita frequência. E olha que interessante, quando a gente tinha alergia à picada de pulga, existe uma grande concentração do prurido nessa região dorso-lombar, inclusive incluindo a cauda. A gente não pode ter isso como regra, ou seja, o indivíduo que tem prurido de cabeça e pescoço realmente ter alergia alimentar, a gente não pode fazer essa conclusão, realmente o diagnóstico ele tem que passar por todas as etapas de exclusão, mas pode ser um indício, pode ser alguma coisa que a gente pense com maior carinho nessa enfermidade. Então, eu acho que é interessante a gente ficar bastante atento a essa manifestação, essa distribuição de lesões. Então, vamos revisar um pouquinho. Essa seria a alopecia simétrica bilateral, né? Então, esse gato normalmente ele se apresenta com alopecia, esse pelame todo tonsurado, quebrado, que muitas vezes quando a gente vai fazer tricograma, a gente percebe que a haste desse pelo ela é quebrada, e aqui é o gato induzindo essa alopecia com a lambedura, né? E a manifestação de prurido, a maior parte da manifestação de prurido em gato é através de lambedura excessiva. E muitas vezes o tutor, ele pode até se confundir com dermatose psicogênica. Ele imagina que isso possa ser, e a gente precisa, obviamente, incluir isso no nosso diagnóstico diferencial, mas muitas vezes ele vem com um suposto diagnóstico de dermatose psicogênica. E a gente tem que se atentar que essa pode ser uma importante manifestação de prurido no gato. Olha aqui outros dois casos, né? Aqui já com prurido, né? Com uma lambedura ventral.
e é muito interessante, eles fazem verdadeiros desenhos nessa pele e ela tende a ser simétrica bilateral, né? Mas é um gato que está induzindo. Esse gatinho aqui, esse branquinho, ele foi atendido alguns anos atrás por mim e ele tinha essa manifestação dele, era decorrente de alergia à picada de pulgas, né? Então, lembrando, a gente não pode seguir não necessariamente aquele padrão, né, mais visto. Tudo a gente tem que pensar quando a gente está diante de um quadro desse. Aqui um outro exemplo, e a gente percebe essa simetria de lesão, né? Olha aqui no membro, ele faz verdadeiros desenhos, né, com essa lambedura, esse arrancamento de pelos. Olha aqui. Esse seria talvez sugestivo, de acordo com aquele trabalho que a gente viu anteriormente, em que a manifestação de prurido nessa região dorso-lombar era mais relacionada com dermatite alérgica à picada de pulgas. Esse é um caso que a gente precisa pensar, tá? Mas a gente nunca pode ter isso como regra. O nosso diagnóstico vai ser baseado na exclusão de todas as doenças alérgicas. Essa, para mim, é a mais desafiadora, né? É o padrão de lesão mais desafiador, que é o prurido de cabeça e pescoço ou o prurido cérvico-facial, que se a gente olhar aquele trabalho anterior, ele parece estar mais relacionado à alergia alimentar, mas também não é uma regra, tá? Nesses casos tem também algumas outras doenças que a gente precisa fazer diagnóstico diferencial, a exemplo inclusive da esporotricose, porque normalmente esses gatos eles se automutilam, eles fazem lesões ulceradas, muitas vezes com infecção bacteriana secundária, extremamente comum nesse padrão a infecção bacteriana secundária, e realmente são casos extremamente graves, extremamente desesperadores, tanto aos olhos do tutor quanto aos nossos olhos. Eu acho que para mim os casos mais desafiadores que eu tenho na dermatologia veterinária é essa manifestação de prurido de cabeça e pescoço. Então aqui a gente vê casos extremamente graves. Aparentemente esse gato, além do prurido de cabeça e pescoço, pela avaliação lesional, a gente percebe que tem aqui uma elevação, um aumento da espessura dessa pele. Muito provavelmente esse paciente também estava fazendo uma dermatose eosinofílica nessa região. Tá? Então aqui muitas vezes quando a gente faz o exame citológico a gente observa presença de eosinófilos e lembrar que nesses casos a gente também precisa avaliar a presença de infecção bacteriana secundária. Então realmente são casos extremamente graves. Olha esse paciente, né? E a gente percebe que esse pelame, né, um exudato aqui, tá, um material meio pio sanguinolento aderido a esse pelame, o que indica que muito provavelmente existe infecção bacteriana secundária e a gente precisa se atentar a isso. Os gatos, eles têm menos infecção bacteriana, menos piodermite do que os cães, mas também ocorre, e normalmente quando a gente vê infecção bacteriana num felino, é quando ele tem um quadro alérgico de base. Olha esses outros pacientes. Tá? Esse paciente aqui a gente percebe lesões papulares, pustulares, lesões com deposição de crosta melicérica. Um dos diagnósticos diferenciais que eu pensaria nesses dois pacientes seria o pênfigo foliáceo. Tá? O pênfigo foliáceo em gatos ele acomete muitos pavilhões auriculares. Então, neste indivíduo, eu acho que seria primordial a gente fazer o exame citológico de início, inclusive para a gente conseguir começar a triar todos esses envolvimentos. Olha aqui um quadro menos grave, mas não deixa de ser muitas vezes desesperador, né? Esses gatos eles se automutilam. A gente tem o outro padrão, que esse é menos visto na síndrome atópica cutânea felina, como a gente viu naquele trabalho, e mesmo no nosso dia a dia não é tão comum a gente observar dermatite miliar na síndrome atópica felina. Pela minha experiência, o que eu mais vejo com essa manifestação é quando você tem uma doença parasitária, né? Mesmo a dermatite alérgica à picada de pulgas ou até a presença de outros parasitas. Ela não deixa de ser uma dermatose eosinofílica, muitas vezes o conteúdo dessa pápula é eosinofílico. E outra coisa que a gente precisa ter como diagnóstico diferencial quando da apresentação dessa dermatite miliar é piodermite.
A piodermite no gato, ela pode se apresentar com lesões papulares, é diferente do cão. No cão a gente vê mais as lesões em pústulas, lesões em colarinho epidérmico, no gato a gente vê mais pápula. Então, toda vez que vocês estiverem diante de um quadro desse, é muito importante que a gente faça o diferencial com piodermite. E aí o exame citológico vai ser fundamental para esse diferencial. A dermatite miliar, ela se apresenta principalmente na região cervical, na região de cabeça, né, da face e região dorsal também, tá? Então é muito comum. E lembrando, de novo, a gente tende a relacionar mais a dermatite miliar com as dermatopatias de origem parasitárias. Olha aqui uma figura mais aproximada, a gente vê algumas pápulas, tá? Então, e elas são firmes à palpação e muitas vezes na dermatite miliar a gente percebe mais palpando esses indivíduos. Às vezes a observação ao exame dermatológico às vezes não é tão evidente a presença, mas quando você palpa, faz a palpação de região cervical, de região abdominal, a gente consegue observar. Tá? Olha aqui de novo, e aqui esse indivíduo ele tem deposição de algumas crostas melicéricas. Muito provavelmente, por esta apresentação, ele deve ter uma infecção bacteriana, que pode até ser secundária ao quadro alérgico. Olha aqui, essa é uma figura um caso atendido pelo professor Paulo Salzo, uma grande referência na dermatologia veterinária. E aqui a gente vê, olha, a presença dessas pápulas em pavilhão auricular e aqui uma pápula em região temporal, né? Muito sugestiva de dermatite ocasionada por parasitas. Muitas vezes, quando a gente vê a presença dessas pápulas, né, ou da dermatite miliar em região de pavilhão auricular, a gente pensa, especialmente se é um felino, a gente pensa em hipersensibilidade aplicada de mosquitos. Não é importante a gente ter isso como diferencial. E agora a gente entra, né, no último padrão lesional, que são as dermatoses eosinofílicas, que vão incluir a placa eosinofílica, né, que normalmente acomete a região do abdômen. Normalmente na placa eosinofílica a gente tem infecção bacteriana secundária. E uma coisa que a gente sempre faz quando você está diante de uma placa eosinofílica é fazer o exame citológico e avaliar a presença de bactérias. Se você encontrar presença de bactérias ou presença de alterações ao citológico que sugerem infecção bacteriana, às vezes vale a pena a gente tratar anteriormente com antibiótico terapia sistêmica, porque muitos desses indivíduos, desses gatos com placa eosinofílica, eles estão apresentando a placa eosinofílica por uma reação de hipersensibilidade à bactéria. Então, em alguns casos, a gente consegue a remissão do quadro lesional apenas com a instituição do antibiótico, tá? Aqui uma outra manifestação, também uma placa eosinofílica, que deve ser diferenciada de algumas outras afecções, tipo neoplasias, micobacteriose felina. Então, a gente tem que sempre ter isso muito em mente. Aqui é a mesma gatinha, tá? Então, com a manifestação com a placa eosinofílica. Aqui também, essa é uma placa eosinofílica, mas aqui localizada em região lateral do tórax. Essa é a úlcera eosinofílica, que seria uma outra dermatose eosinofílica, seria um outro padrão lesional, né, que acomete principalmente o lábio superior. A gente vê, né, uma das características dessa úlcera eosinofílica é essa borda elevada e, curiosamente, apesar da gente ter casos que muitas vezes são graves, aparentemente graves, na maioria das vezes esses gatos, eles não vêm com manifestação sistêmica. Eles estão se alimentando normalmente, eles não apresentam cialorreia, eles não apresentam dor evidente, né? Apesar de ser extremamente impressionante, né? Impactante até aos olhos do tutor esse quadro. Também precisamos fazer diagnóstico diferencial aqui com carcinoma, com esporotricose, com micobacteriose. Então a gente precisa, né, muitas vezes até do auxílio de exames complementares, o histopatológico, o exame citológico para evidenciação melhor. Esse é o granuloma eosinofílico, esse é o chamado de fat chin, né, muito bonitinho, inclusive, né, a gente vê esse aumento de volume nessa região mentoniana, muitas vezes indolor, né, e aqui também é uma manifestação eosinofílica que pode
estar relacionada com doença alérgica. Vocês viram que eu falo pode estar relacionado com doença alérgica, porque também as dermatoses eosinofílicas, elas podem ser decorrentes, são padrões lesionais e podem ser decorrentes de outras enfermidades que a gente precisa também se atentar. Né? Esse gato, ele tinha 2 padrões, 2 dermatoses eosinofílicas aí associadas. A gente vê aqui a úlcera eosinofílica ou a úlcera indolente, ela é também chamada de úlcera indolente, mas ele tinha um granuloma eosinofílico na região mentoniana e o granuloma eosinofílico na região da língua, né? Também diferenciado de algumas outras enfermidades. Essa é uma placa eosinofílica, esse é o membro pélvico de um gato, né? A gente consegue ver, e muito provavelmente ele tem aqui uma placa eosinofílica, mas se vocês perceberem, aqui a gente tem um cordão, né? Parece uma lesão elevada de forma linear. Isso é o que a gente chama de granuloma linear eosinofílico. Então, ele muito provavelmente ele tem as duas, ele tem placa eosinofílica e o granuloma linear eosinofílico. Aqui para a gente ver melhor, esse é o granuloma linear eosinofílico, então ele tem essa configuração linear, elevado, indolor, muitas vezes inclusive é imperceptível, né? E a gente às vezes percebe isso pela palpação, pelo exame, e também pode ser decorrente de qualquer uma daquelas doenças alérgicas. Bom, a gente já viu que os gatos eles não apresentam como manifestação das doenças alérgicas um quadro típico, eles apresentam aqueles padrões que podem ser decorrentes de qualquer uma daquelas doenças. Então, o diagnóstico desses indivíduos, ele vai ser clínico, ele vai ser por eliminação. E como princípio básico, isso a gente precisa, e inclusive a gente precisa ser extremamente metódico nessa avaliação do felino e nessa condução do diagnóstico das alergias em felino. O que eu costumo fazer? Depois que eu descartei outras enfermidades, né, que eu fiquei com as doenças alérgicas, a primeira coisa que eu vou descartar são as doenças parasitárias. E aqui ressaltando, não necessariamente somente a DAP. A gente tem outras doenças parasitárias que podem acometer o gato e que também fazem esses padrões lesionais. A exemplo da linxacariose, a exemplo da Klebsiella, de outros parasitas aí que podem acometer esses indivíduos, especialmente o Demodex. Então a gente primeiro começa descartando doença parasitária, seja qual for esse padrão lesional. A partir do momento que ele não respondeu a essa prevenção, né, ou o tratamento da doença parasitária, a gente vai instituir a dieta de eliminação para investigar uma possível alergia alimentar. Nesse momento, para mim, pelo menos, essa é a minha maior dificuldade. É muito difícil, na minha rotina especialmente, eu conseguir fazer adequadamente dieta de eliminação nesses indivíduos. A gente vai fazer ou com dieta caseira, utilizando uma proteína não usual, ou a dieta comercial. Como é um felino, eu sempre dou preferência para a dieta comercial, e aí a gente precisa fazer uso de uma dieta comercial hidrolisada, hipoalergênica. Infelizmente, no Brasil a gente tem poucas opções. Essa dieta ela tem que ser realizada por pelo menos 8 até 12 semanas para a gente avaliar essa resposta. Fica realmente muito difícil. Muitas vezes no felino, especialmente no felino, a gente tem um grande problema, a gente acaba parando nesta etapa. Mas é essencial que a gente, pelo menos, tente fazer essa investigação de alergia alimentar. Olha que interessante esse caso. Esse felino eu atendi há pouco tempo atrás, é um felino com cerca de 1 ano de idade que foi adotado, e desde o momento em que houve a adoção, o tutor ele refere que esse gato ele apresenta prurido. E olha a manifestação do prurido dele, né? Um prurido é uma lambedura, um mordiscar compulsivo, que cedia parcialmente ao uso de corticoide, o que já começa a chamar a atenção, porque normalmente uma doença alérgica, a despeito do gato precisar de doses maiores de corticoide, mas normalmente a gente tem uma resposta favorável. Esse gato ele vinha sendo submetido a corticoide com uma resposta parcial. O
que chama muita atenção nesse gato? Esse prurido extremamente intenso, e o gato, ele manifesta numa grande parte das vezes o prurido dessa forma, com essa lambedura compulsiva, quando ele vai arrancando esse pelame. Quando eu examinei, primeiro que me chamava a atenção, um gato muito jovem, apesar de que a gente tem visto cada vez mais doenças alérgicas em animais mais jovens. Ele não fazia controle de parasitas, e lembra, a gente sempre precisa começar com controle de parasitas. Eu fiz um exame parasitológico, na verdade eu colhi material para fazer tricograma e fazer o exame parasitológico do pelame, e para minha surpresa, o que eu encontrei foi esse parasita aqui, que é o Demodex gatoi. Acho que a gente consegue ver, né? Então eu colhi pelame. Eu simplesmente colhi o pelame e fui fazer o exame, o tricograma, porque o tricograma ele poderia me mostrar algumas coisas, e para minha surpresa, inclusive, eu encontrei a esse exame um parasita que é o Demodex gatoi. O Demodex gatoi, ele é transmissível, ele é considerado transmissível de um gato para outro. Em alguns pacientes, ele vai causar um quadro de hipersensibilidade, levando a um quadro de prurido bastante intenso. A gente fez o tratamento, né? Nós instituímos a terapia com uma isoxazolina de uso para gatos, e esse gato hoje ele apresenta um prurido discreto. Talvez ele também tenha um quadro alérgico associado, mas o que fazia aquele prurido tão intenso era a presença do parasita. Então olha a importância que tem da gente primeiro investigar ou pelo menos descartar todas essas doenças parasitárias. E muitas vezes, mesmo que eu não encontrasse esse parasita aí ao exame, eu faria o diagnóstico terapêutico. E agora, diante do que a gente já discutiu em termos de diagnóstico e para a gente elucidar melhor o tratamento, eu vou apresentar para vocês um caso que eu atendi também numa clínica particular, um quadro bastante desafiador, está sendo bastante desafiador, principalmente em relação à condução de terapia desse indivíduo. É a Gwynne, né, uma felina fêmea, que veio até mim porque ela apresentava um prurido de cabeça e pescoço. A história, né, da Gwynne é muito interessante. Ela foi adotada quando filhote e, segundo a tutora, desde que ela foi adotada, ela apresentava esse suposto quadro alérgico. Mas esse suposto quadro alérgico era muito sazonal, ele era intermitente, então ela referia quadros de piora e melhora independentemente de terapia. Ela vivia nos Estados Unidos e ela veio morar no Brasil já há alguns anos. O que ela dizia? Que no início do período de pandemia, né, de lockdown, essa gata começou a apresentar uma piora, ela começou a apresentar uma intensidade maior deste prurido de cabeça e pescoço. Foi levada a um colega que instituiu terapia com ciclosporina, mas numa subdose. Então, quando eu avaliei a Gwynne, ela apresentava esse quadro. O que a gente tem que pensar, né? Então, ela já vinha fazendo uso de um antiparasitário, mesmo assim eu avaliei a possível presença de alguma doença parasitária, realmente ela se mostrava negativa, e aparentemente pelo uso desse antiparasitário, que era feito de maneira bastante correta, né, com uma posologia correta, inclusive eu descartei doença parasitária. A nossa próxima etapa era fazer a dieta de eliminação, né? Então lembre-se, é um padrão lesional, ela apresentava como padrão lesional prurido de cabeça e pescoço. Eu resolvi instituir, né, na ocasião, o corticoide, né? Optei pela realização da prednisolona. A gente lembrar que para gatos a gente faz uma dose maior. Ela recebeu cerca de 14, 15 dias aí o uso do corticoide junto com a dieta de eliminação. Eu consegui, aparentemente a gente conseguiu fazer a dieta de eliminação por 8 semanas e infelizmente a Gwynne não respondeu à dieta, o que me faz crer que ela apresentava síndrome atópica cutânea felina. Ela respondia bem com o uso do corticoide, pelo menos durante a administração do corticoide, o que também levava a crer que era uma doença alérgica, né?
Quando a gente fez a dieta e ela não respondeu e a gente resolveu de novo fazer o uso do corticoide, ela não apresentou mais resposta. Ela retornou e aí foi feita a citologia e eu encontrei muitos cocos. O que isso significa? Que o corticoide agora, dessa vez, já não fazia mais efeito por conta de infecção bacteriana secundária. É muito importante que a gente avalie infecção bacteriana secundária nesses casos. E aí foi instituído o uso de antibiótico terapia e ela respondeu bem ao corticoide. Como ela não respondeu bem à dieta, a gente fechou esse diagnóstico de síndrome atópica felina e aí foi instituído o uso da ciclosporina. Ela já veio, então se a gente lembrar, quando ela chegou até a mim, ela já fazia o uso de ciclosporina, mas ela fazia numa dose inferior àquela indicada para gatos. A dose de ciclosporina para gato, para síndrome atópica felina, ela parte de 7,5 miligramas quilo. A dose de ciclosporina normalmente é de 5 a 10 miligramas quilo. Em gato a gente costuma fazer uma dose um pouco maior. Lembrar também, ressaltar aqui que a ciclosporina ela demora pelo menos, em média, 4 semanas para fazer efeito. A gente fez essas 4 semanas e infelizmente, a gente chegou a fazer mais de 2 meses de ciclosporina e infelizmente a Gwynne não respondia. Ela respondia apenas à administração de corticoide, o que nos deixava bastante aflitos. E aí a gente procurou outras formas de terapia. Uma das coisas que a gente aventou a possibilidade foi o uso do oclacitinib, um inibidor seletivo de Janus quinase, que é indicado para o tratamento de doença de dermatite atópica em cães. Esse trabalho foi realizado por um grupo brasileiro, eles testaram o oclacitinib para gatos e eles tiveram, pelo menos pelo período em que foi avaliado, uma boa resposta sem efeitos adversos, pelo menos durante o período avaliado. O que a gente tem que chamar? O que chama muito atenção em relação ao oclacitinib para gatos quando a gente compara para cães? Os gatos, aparentemente, eles têm um metabolismo mais acelerado frente ao oclacitinib. Então, enquanto em cães ele pode até durar em cerca de 20 horas o seu período de ação, no gato parece que esse período de ação é menor, o que faz com que a gente tenha que administrar o oclacitinib em frequência maior. A gente tem que administrar para gatos a cada 12 horas. E outra coisa, segundo esse trabalho aqui conduzido pelo professor Ferrer, a dose para felinos ela tem que ser maior. Eles indicam inclusive doses acima daquela preconizada para cães, cerca de 2 miligramas quilo. E foi o que eu fiz para a Gwynne. Eu instituí a dose máxima, que é aquela para cães, mas eu fiz a cada 12 horas. Lembrar que essa é uma administração extra-bula, não é indicada em bula. E olha a Gwynne depois de 4 semanas de uso do oclacitinib a cada 12 horas. Ela teve uma resposta bastante importante, com controle bom. O tutor ele começou a reclamar da dificuldade de administração da medicação e do custo da medicação, porque acaba sendo realmente um custo maior, apesar do gato pesar menos, Olha, a gente teve uma ótima resposta. E aí a gente começou a pensar em outras possibilidades, Ele tendia muito a querer fazer uso do corticoide e a gente sabe que a gente não pode fazer esse corticoide ao longo da vida. E aí a gente começou a pensar em outras possibilidades. Aqui só ressaltando, o que a gente já comentou em relação ao oclacitinib. Para gatos, aparentemente a dose tem que ser realizada numa dose maior, numa frequência maior, justamente porque eles têm um metabolismo mais rápido do oclacitinib comparativamente aos cães. Diante desse quadro da Gwynne, então da dificuldade de medicação, ela começou a apresentar recidivas e a gente pensou em outras possibilidades, por exemplo, a administração do Maroptan, que é um inibidor de receptor para substância P, que pode estar relacionada no prurido de gatos, ou então na administração do PEA,
que estabiliza mastócito. Infelizmente eu não consegui fazer essa administração, uma coisa, inclusive por conta de custo, porque acaba sendo mais custoso aí para o tutor, e ele resolveu procurar um veterinário comportamentalista, porque ela associava muito essa piora do quadro alérgico da Gwynne do início da pandemia, do coisa de lockdown. Será que isso faz sentido? Então esse foi um trabalho realizado por um grupo suíço, né, em que eles pegaram gatos com prurido de cabeça e pescoço e eles fizeram um enriquecimento ambiental e tiveram resultados bastante interessantes, tá, na remissão lesional de alguns gatos. Então, talvez também a questão comportamental pode estar incluído, né, inclusive na piora desses quadros alérgicos. O que me chamava muito a atenção em relação à Gwynne é que ela respondia muito bem com o uso de corticoide. A gente só não fez o uso contínuo de corticoide por conta dos efeitos adversos, mas pode ser que esses gatos, né, quando submetidos à terapia comportamentalista, talvez eles tenham uma resposta favorável, né, nesses quadros aí tão desafiadores que é o prurido de cabeça e pescoço. Para terminar, né, então eu já comentei um pouco de tratamento, mas nessa revisão eles também falaram, né, das possibilidades de tratamento, colocaram aqui, inclusive, organizado esses tratamentos de acordo com a evidência científica, o que isso é bastante importante. E se a gente for olhar, né, o que eles falam, principalmente quando a gente está falando de dermatite da síndrome atópica cutânea felina, a imunoterapia alérgeno específica, que aí é um tema à parte, eu acho que merece inclusive discussão, corticoide sistêmico, corticoide tópico, tá? Falaram muito do aceponato de hidrocortisona, que tem uma absorção melhor, passando pela ciclosporina. Eu particularmente, eu gosto muito de ciclosporina, especialmente para os felinos. O oclacitinib, a despeito de não ser indicado em bula para gatos, mas ele parece ter um efeito bom. O maroptan, né? E aí ainda algumas coisas, ácidos graxos, o pé, né, antihistamínico, que parece ter, é muito limitado o seu uso, especialmente na síndrome atópica felina. E eles colocam, né, apesar de ter uma evidência insuficiente para o tratamento da síndrome atópica felina, mas eles até falam da terapia com células tronco. Aqui essa outra publicação, né, vem de um livro de dermatologia felina, né, que é indicado também, olha, indicado o uso de corticoide, especialmente a prednisolona, ou a metilprednisolona, lembrar que os gatos eles necessitam de doses mais altas de corticoide, a ciclosporina, ressaltando aqui também que a ciclosporina ela deve ser utilizada numa dose maior em felinos do que a gente costuma fazer em cães, passando pelos antihistamínicos, apesar de que a gente sabe que a eficácia do uso de antihistamínicos nesses casos é muito limitada, e ainda como terapia extrabula, mas terapia que a gente pode pensar, é o maroptan e o oclacitinib. O maroptan parece que tem uma eficácia maior no prurido de cabeça e pescoço. Ainda nesses gatos, especialmente esses gatos que apresentam prurido neurogênico, que têm alterações de comportamento, é indicado o uso inclusive de gabapentina e até o topiramato para controle de prurido associado. Obviamente, esses gatos eles vão ter que ser avaliados de uma forma individual e até de uma forma holística, né? Todas essas terapias elas têm que ser consideradas para tratar esses felinos. Olha aqui, chamando ainda a atenção da ciclosporina, né, do uso da ciclosporina nos doenças de hipersensibilidade felina, né, e aqui a gente tem um exemplo de um gato, né, que tem síndrome atópica cutânea felina, tratado com ciclosporina, e um dos efeitos adversos que esse gato apresentou foi o hirsutismo, né, o crescimento exagerado de pelame. Então, apesar dele ter repilado por conta da diminuição da lambedura, ele também teve um crescimento excessivo dos pelos, o que é muito bom muitas vezes. Esse pode ser um dos efeitos adversos oriundos do uso da ciclosporina. Esse daqui é ele antes,
né? Então a gente vê aqui um quadro lesional bastante importante, ele depois da administração da ciclosporina. Eu queria agradecer a oportunidade de falar de um tema que é tão desafiador na clínica dermatológica, na clínica de pequenos animais. Espero ter contribuído para a condução desses casos. Obrigada.